Você tem problemas no setor societário da sua empresa porque você ainda está fazendo todos os controles naquele papelzinho ou naquele saquinho onde coloca os documentos ou em planilha de Excel? Então, neste vídeo eu convidei um empresário contábil da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que vai falar pra gente o que ele fez na empresa dele que deu um upgrade total na gestão do societário da empresa contábil. Eu sou Cristiane Andrade e você está no canal Um Clique e Mude. Eu estou aqui hoje com o empresário contábil Wagner Pessamilli. Obrigada, Wagner, por estar aqui dividindo com a gente a sua experiência. E o Wagner é um empresário contábil da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E eu gostaria muito assim que você contasse pra gente, pra quem está nos assistindo, como você conseguiu melhorar os processos do seu setor societário, uma vez que o setor societário é um setor que está sempre abandonado, não existe uma ferramenta específica para ele, tem sempre que ficar controlando em planilha, enfim. Como era antes, como ficou e o que você conseguiu de ganho aí com essa mudança? Então, gente, olha, foi muito legal as mudanças que a gente implantou. Fizemos isso há 1 ano e 8 meses atrás, aproximadamente, e passamos a utilizar um sistema de processos, de controle de processos, que a gente implantou na empresa toda, em todos os setores, mas hoje nós vamos falar só do societário. É porque é muito assunto, gente, então vamos fazer só um pedacinho de cada vez. E aí, no societário foi muito legal, porque nos outros setores a gente até sempre tem algum sistema, mas no societário a gente nunca teve um sistema para ajudar a controlar. E aí realmente a gente revolucionou o setor societário. Como que ele era antes? E qual foi o maior impacto inicial, assim, quando você colocou para funcionar, que você mudou a revisão dos processos, enfim, o que você acha que num primeiro momento você teve de maior ganho, tanto para você como gestor, porque eu acho que é importante a gente falar tanto do gestor, mas também para o teu colaborador que ficava lá fazendo aquele processinho, né, manual antigo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi realmente revisar os processos. Porque a gente precisava ter muito claro quais eram todos os processos que a gente fazia da legalização, desde a constituição da empresa, né, o contrato social, até entregar para o cliente, no nosso caso, a vigilância sanitária dele. E aí esse é um processo que aqui na cidade de Petrópolis dura aí até uns 8 ou 10 meses. Nossa, bem longo, né? Bem muito longo. Mais por conta da vigilância sanitária, né? Muito mais por conta da vigilância sanitária. O Wagner, ele tem um trabalho de nicho dentro do escritório dele, e aí, por ele ter um nicho médico, né? E aí precisa das clínicas e tudo mais, por isso esse processo tão longo. Exatamente. E aí, justamente aí é que era o nosso problema. Porque eu tinha um processo que começou a ser legalizado há 10 meses atrás e um que está sendo legalizado no início agora. E aí a gente utilizava aqueles saquinhos em que a gente colocava a documentação dentro e ia marcando lá de fora um xizinho do que foi feito. Chegamos a utilizar também planilha, alguma coisa, mas o saquinho ainda era mais eficiente que a planilha. Com certeza. Por incrível que pareça. Só que chegou num ponto que você tinha muitos saquinhos na mesa. E tinha que olhar todo dia aquele monte de saquinhos, todo de pacotinhos, dia tinha que né? olhar. E acabava, obviamente, ficando alguma coisa para trás. Para mim, como gestor, era péssimo. Porque eu sempre dependia do pessoal do setor e passar uma posição de como estava. Quando eu ia falar com o cliente, eu primeiro falava, olha, espera um pouquinho que eu tenho que ver como vem o pessoal. Dessa forma, não. Agora, com o processo implantado, eu tenho tudo com um clique. Eu vou lá e verifico como está a situação do processo. Sim, você consegue dar um retorno no mesmo momento que o cliente te liga. No mesmo momento, eu estou no telefone com ele e eu já consigo dar um retorno naquele momento. Legal. E você também consegue, por exemplo, você falou que tinha problema com relação aos prazos, que você nunca sabia ao certo se já tinha passado, se podia se antecipar. Hoje você continua com esse problema ou não? Esse problema não existe mais, porque os processos são todos controlados via sistema. E aí é muito legal porque os sistemas atuais que a gente utiliza são sistemas em web e eu consigo verificar isso de qualquer lugar que eu estou. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque se eu estiver numa reunião com o cliente eu já vejo como está o processo dele, em que estágio que está, o que está faltando, o que está pendente. E uma outra coisa que melhorou assim demais é que quando eu tinha os processos lá nos saquinhos, aquilo estava sempre na mão de uma única pessoa. E agora os processos estão na mão de quantas pessoas forem necessárias. E eu tenho processos paralelos com pessoas diferentes. Legal isso. Você consegue passar para essa pessoa fazer. Passar para essa pessoa fazer. E eu não preciso mais esperar uma terminar para a outra fazer a dela.
E o impacto, assim, para o gestor, acho que ficou claro para todo mundo, né, que é a visibilidade, a velocidade, você consegue definir prazos diferentes para cada um. Mas e o usuário? O que o teu colaborador passou para você depois que ele começou a usar? Então, ele passou a ter uma facilidade muito maior para poder saber o estágio de cada processo. Então ele hoje já tem tudo programado, o que ele vai fazer hoje, o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai fazer na próxima semana, porque os processos, eles têm várias etapas, né? Desde o do contrato social até a vigilância sanitária. São muitas? São muitas, e aí ele vai se programando para isso. Então ficou muito mais fácil para ele programar o trabalho dele. Então ele define, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, né? Para ele ir até a repartição ficou muito mais simples, porque ele pega os processos que estão em determinada repartição e já lista aquele processo e leva tudo junto. Então ele não precisa olhar mais 10, 15, 20 saquinhos. E nem ir também todo dia no mesmo lugar, porque ele já tem um agendamento do que ele vai fazer em cada dia. Do que ele vai fazer em cada dia. Então otimizou muito esse processo. Outra coisa que melhorou assim muito é que o tempo que ele está indo até a repartição ou voltando da repartição, ele já está dando pareceres nos processos. Porque era um tempo desperdiçado, que ele estava às vezes dentro de um ônibus, e aí ele, do próprio smartphone ou do tablet, ele mesmo já vai atualizando, ou colocando a cópia do protocolo, ou então ele já dá o parecer, que pode ser até falado hoje em dia. Com aquele recurso do ditado, né? O recurso do ditado, exatamente. Muito legal. Agora, só para fechar, eu lembro que você me falou também que o fato de você ter a gestão dos processos parece que atraiu o cliente, né? Que você começou a ter um andamento maior e teve um ganho de receita até dentro da sua própria empresa. Então, o ganho de receita, ele aconteceu porque ele acabou indo para um lado natural, que você acaba prestando um serviço tão melhor para o seu cliente, que ele se propaga de uma maneira... Sim, a visão que o cliente tem de você, né? Exatamente. Então, a gente passou a ter uma ação ativa e não mais uma ação passiva. Então, isso foi muito interessante, porque aí os clientes perceberam a mudança nesse trabalho. Antes eles cobravam a gente, e aí, como está a legalização? Agora a gente avisa ele, ó, está no estágio tal. Isso é muito legal. Wagner, muito obrigado. E, gente, ó, qualidade para o seu cliente é resultado para a sua empresa. Eu sou Cristiane Andrade, hoje com Wagner Pessamilho, e você está no canal Um Clique e Mude.